pistas, porque a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas, sim, 43 mil armas para as maiores facções do país. Foram cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em 3 países, Brasil, Estados Unidos e também no Paraguai. Essa investigação começou em 2020, quando pistolas e munições foram apreendidas no interior da Bahia. Essas armas estavam com o número de série raspado, mas por meio de perícia, a Polícia Federal conseguiu obter as informações e avançar nesta investigação. José Maria Trindade, grupo suspeito de abastecer as organizações criminosas com um volume absurdo, 43 mil armas. Muitos dos problemas de segurança pública passam por esse tipo de ação, né? Contrabando de armas, esses grupos especializados que acabam abastecendo essas facções que atuam em muitos estados do país, né? E foi uma investigação importante, né? Ela é antiga e as armas com série, número de série raspados e também a marca, até colocada outra marca, para se ter uma ideia do disfarce. E a inteligência da Polícia Federal foi investigar da apreensão até a origem, né? Das armas. Aí fez toda a cadeia, inclusive em outros países. É preciso dizer claramente, de repente nem era preciso, né? A gente está dizendo para que não aconteça um mal entendido. Estas não são armas legais, são armas diretamente direcionadas ao crime. Integrante dos CACs, né, que são os atiradores, não pode legalizar uma arma desta, não pode portar uma arma desta. Portar uma arma, sim, é crime. E o criminoso não está preocupado com essa postura de crime ou não crime. Criminoso é criminoso. Uma interceptação muito importante para proteger a polícia. Essas armas seriam usadas contra a polícia. De novo, não é armamento para se andar por aí e nem faz parte de nenhuma compra para os clubes de atiradores. São armas diretamente para o crime. Era a grande demanda, né? Proteger as fronteiras brasileiras e fazer com que as armas não cheguem às facções criminosas. Então, é uma vitória e está, pelo menos, interrompido um caminho de exportação de armas. Uma vez, num depoimento aqui acho que do UE, era um criminoso antigo, e perguntaram para ele na CPI, mas como é que vocês compram essas armas? E ele, na tranquilidade de quem não tem nada a perder, naquela tranquilidade fria de bandido, disse o seguinte: você sabe, deputado, que eu sempre me perguntei isso? Estou lá em casa, numa tarde, tranquilo, lá assistindo a sessão da tarde, não sei o quê, aí alguém bate na porta. E aí? E chega com um mostruário enorme. Que armas você quer? E ele lá, chefe do tráfico lá, se perguntando, mas como é que essas armas chegam aqui? Se os bandidos não sabem, como é que elas chegam? É através das fronteiras. Então, um caminho bom é interceptar. Repetindo, não são armas legais e não são armas de atiradores e de colecionadores. Pois é, agora, Mota, quero passar para você, porque eu me lembro muito bem das repercussões de grande parte da população sobre os decretos da atual presidência da República para dificultar a concessão e a emissão do porte e da posse de armas de fogo para a população civil. Muitos criticavam, dizendo mais ou menos o seguinte: estão desarmando a população de bem, só que os bandidos continuam armados. Essa operação de hoje deflagra justamente esse cenário, né? A bandidagem, as facções criminosas estão extremamente bem equipadas e preparadas e a gente não tem a menor condição de fazer frente a eles, né? Quem assiste o Pingos nos Is pode pegar vídeos de 6 meses atrás, 1 ano, mais de 1 ano, e vocês vão me ver dizendo: as armas dos criminosos vêm do contrabando. Não existe nenhum suprimento de armas para criminosos vindo de quem tem arma legal no Brasil. Isso é inexistente, eu sempre falei isso, né? Toda vez que certas pessoas, certas autoridades vinham a público denunciar os CACs,
os armamentistas, né? Os bolsonaristas que alimentavam as milícias e o crime organizado com as suas armas, eu sempre dizia, meus amigos, quem tem um mínimo de familiaridade com segurança pública sabe, as armas dos bandidos vêm do contrabando. E agora isso aí está confirmado por essa notícia. As armas dos criminosos vêm 100% do contrabando. E o contrabando é... O que está por trás do contrabando? Por que é tão difícil impedir essas armas de chegarem? Não é por causa da extensão de fronteiras do Brasil, não é por causa da violência dos criminosos, não é por causa de nada disso. Quem assiste o Pingos nos Is também sabe a resposta disso. É por causa da impunidade. Não dá em nada. Nesse Brasil, você mata uma pessoa, você não fica nem 10 anos preso. Imagine se o seu crime é apenas fazer um mero contrabando de armas. Afinal, não houve violência, não é isso que a gente ouve? É um crime sem violência. Não vale a pena ficar preso. Quem sabe eles não vão pegar esses contrabandistas de armas e dar um curso de filosofia para eles, ou de artesanato, né? Porque aí eles se reabilitam e voltam para a sociedade. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, olhando no retrovisor, a gente se lembra dos decretos da Presidência da República para dificultar a concessão e a autorização para que os cidadãos utilizassem armas de fogo, né? Posse e porte. Agora, olhando para essa operação de hoje, esse número vultuoso, não seria necessário colocar energia para desarmar a bandidagem ao invés da população civil? Neto, primeiro vamos colocar as coisas em ordem aqui, só para confirmar. Essa operação de hoje é fruto de uma investigação que começa em 2020? 2019. 2019. Quem era o presidente em 2019? Por quanto tempo essa investigação transcorreu até que hoje pudessem fazer uma operação em conjunto com outros países para desarticular esse esquema que colocou aqui 43 mil armamentos? Nós estamos num país que tem números de guerra civil das mais graves do mundo. Mais de 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. E se os assassinos fossem em cana para ficar 10 anos, Mota, ainda estava bom. A maioria sequer vai em cana. Então nós temos hoje no Brasil o completo desarranjo da segurança pública, porque o bandido faz o que quer. E começa com a cena que nós vimos nesse final de semana no Rio de Janeiro, quando aquele empresário, dono de uma pequena rede de óticas, foi agredido e assaltado na luz do dia de Copacabana. Esse empresário, o que ele estava fazendo? Tentando proteger uma senhora que estava sendo assaltada naquele momento pelos mesmos marginais, jovens marginais. Este clima onde a criminalidade é tolerada é que precisa acabar no Brasil. E nós não temos na segurança pública uma ação efetiva que impeça 43 mil armas de entrar em solo brasileiro, porque essa operação que entrou hoje aqui em ação, ela não impediu que esse armamento todo fosse usado para cometer crimes e assassinatos no Brasil nesses últimos anos. Então temos um colapso, a falência da segurança pública no Brasil. E aí o que faz o governo? Impede o cidadão de bem de proteger a si, a sua família e a sua propriedade. Isso não faz sentido em nenhum lugar do mundo. Nós não estamos no Japão, nós não estamos no Emirados Árabes, onde você tem um índice de criminalidade baixíssimo, sobretudo porque as forças policiais são bem preparadas, bem equipadas, bem remuneradas e respeitadas pela população. Essa realidade não existe no Brasil. Então, o que estamos vendo hoje é simplesmente um gelo que está sendo enxugado. Se enxugou hoje, amanhã já tem outros gelos derretendo por aí. Pois é, Zé Maria... Não, você, Mota, depois eu passo para o Zé. Só para não perder aqui o gancho do claro, que o Beraldo me levantou, é muito importante frisar isso, Beraldo. O que eu falei aqui, eu sou engenheiro civil, eu sei que as armas do crime no Brasil vêm do contrabando. Mas no último ano,
nós escutamos pessoas que têm como profissão atuar no sistema de justiça criminal, dizendo que eram os atiradores profissionais, os CACs, que alimentavam o crime organizado. É muito grave isso, porque é mais do que uma simples incompetência. É você estar de posse do conhecimento da realidade e usar esse seu conhecimento como arma política para demonizar e atacar adversários, sabendo que, fazendo isso, você está transmitindo uma informação errada que é essencial para o combate ao crime. Então, isso é muito grave. É preciso a gente frisar muito o aspecto dessa notícia. Essa notícia comprova o que nós vemos dizendo aqui há mais de um ano, né, que os clubes de tiro não são ameaça para ninguém, os atiradores profissionais não são ameaça para ninguém. As armas que o bandido usa para assaltar a gente na esquina, elas vêm do contrabando. E isso não tem fim, porque no Brasil prolifera, predomina a impunidade. Pois é, e nessas discussões, né, Zé Maria, há muitos generalismos, especialmente nos comentários nas redes sociais, e o camarada acaba lendo, sei lá, um comentário no Twitter e começa a achar que essa apreensão tem a ver com as armas que vieram de forma legal por meio da aquisição dos CACs. Não tem absolutamente nada a ver, são armas que foram apreendidas, que entraram no Brasil mediante a contrabando, grupos criminosos que traziam esse armamento, que abasteciam as facções criminosas. Agora, houve uma tentativa, ou pelo menos existem muitos grupos que tentam criminalizar, ou pelo menos colocam os CACs contra a população. A gente tem visto essas discussões ao longo dos últimos meses, especialmente conectando os CACs à figura do ex-presidente da República, mas tentando achar algum tipo de estatística para conectar os CACs com o aumento de criminalidade em alguma região do país. Existe esse tipo de tentativa, muitas vezes, né, Zé Maria? Sim, eu estou vindo do Congresso. Agora há pouco, o deputado Alberto Fraga, que é um coronel da PM daqui, atua muito na área de segurança pública, um dos campeões de votos aqui, ele fazia um discurso no sentido de que há no Brasil uma tentativa de menosprezar e de não dar importância ao aparato de segurança, os policiais. Ele dizia que os policiais são, na verdade, a última barreira do crime. E eu concordo. Quando a polícia tem que agir, é que o sistema já falhou, né? A polícia não era para agir. Se houvesse uma segurança, se houvesse todo um trabalho. E essa segurança, ela é feita de uma maneira técnica. Não é como as pessoas pensam de qualquer maneira. E esse discurso de vamos trocar livro por armas, isso é muito bonitinho e pronto. O ideal, uma sociedade ideal, era de realmente não precisar de armas. Como pregam, inclusive, alguns da esquerda, de que desarmar, inclusive, o policial, né? Seria ótimo, seria bom. Mas, senhores, nós vivemos na realidade. Nós não vivemos num projeto de campanha política. Lembra daqueles filmes que tudo funcionava, prato cheio, não sei o que? Aquilo é filme de campanha política. A realidade é dura e precisa, sim, de armas para afugentar. Eu venho criticando aqui há muito tempo a Constituição brasileira, que coloca um veto, uma proibição em pesquisa ou mesmo qualquer uso da tecnologia nuclear para fins de defesa, né? Isso é proibido pela Constituição. Talvez seja o único país do mundo que proíbe na sua Constituição essa possibilidade. E aí se criou no Brasil essa cultura de que arma que usa arma é bandido. Não, bandido usa arma também quando ele consegue. Não é pelo número normal. Uma arma é rastreada pelo número de série dela. Se entende de onde ela veio, quando ela foi comprada, quem é que tem o porte dela, tudo, as cápsulas também. Então, as armas dos bandidos são essas armas aí, que raparam não só o número de série, raparam inclusive a marca e impregnaram outro para se ter uma ideia. Então, são armas diferentes. A sociedade tem que partir para o desarmamento geral, mas não é nesse milênio não, viu? Ainda não chegamos lá não.
Mas tem muita gente que defende a liberação, pelo menos a facilitação da concessão de arma de fogo para a população, pelo menos em alguns casos. Esse é um assunto muito importante, tem a ver com segurança pública, tem a ver com a sua vida. Falávamos e analisávamos uma operação realizada contra um grupo acusado de promover o abastecimento de muitas facções criminosas com armas contrabandeadas. Tem vários aspectos que a gente precisa analisar ainda com os nossos comentaristas. Mota, queria inclusive trazer uma informação, porque tem muitos grupos nas redes sociais, algumas contas no Instagram ou mesmo na plataforma X, que apresentam vídeos de brasileiros, sobretudo aqueles vídeos de câmeras de segurança, que mostram brasileiros provavelmente com porte e posse de armas, que acabam se defendendo e acabam colocando os bandidos para correr, seja um estabelecimento ou quando um bandido vai tentar roubar uma motocicleta. E tem inclusive uma conta chamada Bandido Se Dando Mal, mas virou uma febre, tem mais de 450 mil seguidores, enfim. Então são vários vídeos de brasileiros que compartilham essa situação, de cidadãos que acabam se defendendo e atirando nos bandidos que querem subtrair algum tipo de bem. Que reflexão é preciso fazer quando o cidadão deseja ter uma arma, mas tem um grupo contrário ou uma linha ideológica que defende que não é papel do cidadão ter uma arma de fogo para se defender. Esse é papel exclusivamente da polícia. O que você diria nesse momento? Isso é profundamente errado do ponto de vista lógico e moral. Nós não temos apenas o direito de nos defendermos e defender nossas famílias. Nós temos o dever de nos defendermos e defender as nossas famílias. Todo cidadão tem direito de exercer essa defesa. E se a situação necessitar o uso de uma arma, que seja usada uma arma. É evidente que uma arma é um instrumento que precisa de treinamento, de preparo para que ela seja usada. Uma arma não é para qualquer um, não é todo mundo que tem a capacidade psicológica, que tem a instrução, o treinamento para usar uma arma, muito menos para carregar uma arma consigo o tempo inteiro. Mas é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. E aí eu vou lembrar um caso que o nosso colega Beraldo trouxe aqui. Você está andando no seu bairro, num domingo à tarde ou num sábado à tarde, você vê uma senhora sendo atacada por um bando de marginais. O que é que você faz? Você se esconde, você vai embora correndo para não ser vítima. O que o senhor fez ele foi lá defender a senhora. Só que ele não tinha nada para defender a senhora. Ele foi com a cara e a coragem. Ele foi agredido, ele apanhou até desmaiar. E aqueles criminosos poderiam ter matado o senhor lá, porque para eles não fazia nenhuma diferença. Provavelmente eles fazem aquilo rotineiramente, talvez alguns já tenham sido presos várias vezes. Agora imaginem se aquele senhor tem uma arma e o treinamento adequado. O que ele teria feito? Ele provavelmente não precisaria disparar um único tiro. Ele simplesmente tiraria a arma do coldre, apontaria para os marginais, diria 3 ou 4 palavras e eles iam sumir igual barata. Quando você tem uma arma, você impõe respeito e você garante que os seus direitos não serão violados. Ele poderia, inclusive, dar voz de prisão, né? O cidadão brasileiro tem esse poder, inclusive na ausência de uma força policial. O Beraldo tem, inclusive, um dado, uma informação do IPE que é trazer para o debate. É isso, Beraldo? Mas é porque a gente vê no discurso anti-armas o argumento ilógico de que a arma ela leva a mortes. A arma registrada do CAC, ela é uma ameaça para a sociedade. E aí eles querem simplesmente impedir que qualquer pessoa de bem tenha uma arma de forma legal. E o argumento não se sustenta porque se você olha para o trânsito, por exemplo, aí a gente pode se basear nos números do IPE, 45 mil pessoas, brasileiros, morrem no trânsito no Brasil todos os anos. E o que acontece? Então, essas pessoas vão querer o quê? Exterminar o carro? Vamos acabar com o carro porque tem gente morrendo?
com o carro, não. O que acontece é que se você se envolve num acidente de trânsito, se você causa um acidente porque está embriagado, porque dirigiu de forma imprudente, você pode ser preso, você vai responder por isso, você vai ter a sua habilitação cassada e assim funciona a sociedade. A sociedade é feita para que as pessoas tenham todas as condições de cumprir a lei e cumprir as regras. Se elas transgridem as leis e as regras, elas são punidas. A arma por si só não é uma ameaça à sociedade quando está de forma lícita, legal, registrada na mão de uma pessoa de bem que quer se proteger hoje de uma selva que nós vivemos no Brasil. Essa é a nossa realidade. Mas não, o discurso ideológico simplesmente quer reduzir esse debate a nada, até porque nem deveria ter debate. Isso aqui não é passível de debate. Qualquer pessoa de bom senso que quiser usar e entender argumentos lógicos tem que ser favorável às armas naquelas pessoas que são preparadas, capacitadas e devidamente registradas para andarem armadas. Zé Maria, chance zero de algum tipo de alteração na legislação, alguma flexibilização, não com a atual gestão, né? Talvez mais adiante. Isso é um assunto do Congresso Nacional. Não adianta o presidente, só através de decretos e tal, e mesmo assim o Congresso derruba. Então, eu acho que haverá um tempo em que o Congresso tem que discutir esses assuntos para não deixar para o Supremo Tribunal Federal. Há um histórico do Congresso de que assuntos assim, onde se perde voto, porque o deputado lá ele vai ter que votar, ou de um lado ou de outro. Aí ele entende que perde voto, de um lado ou de outro, né? Então deixa para lá. E essas situações do Congresso, na minha opinião, são decisões do Congresso de não decidir, né? Quando o Congresso analisa um projeto e decide não votar, está decidindo não decidir. Então não adianta outro poder, como o Supremo, tentar legislar nisso. Eu vejo o seguinte: uma arma é um instrumento de poder muito forte. Toda ditadura, todo processo que tenta estrangular a liberdade de um povo, ele é precedido de uma retirada do armamento da população civil. Isso é muito claro. Então, a arma é um instrumento de poder. Eu não acredito em armar a sociedade como parte de um projeto de segurança pública. Quem faz a segurança pública é o profissional da segurança pública, cada um do seu modo. É a polícia militar, ostensivamente, de farda, é o policial civil, que tem outra função, então, é a polícia judiciária. Todo esse pessoal faz parte da segurança, inclusive os de segurança privada. Esses são treinados para isso. Uma arma é um direito pessoal de defesa pessoal. E a Constituição já garante esse direito de defesa, de autodefesa. E ninguém faz uma defesa como o gato com as unhas. Você faz defesa com arma. Se a Constituição garante a você o direito de se defender, então a Constituição lhe garante o direito de arma. Não é se defender com a unha como o gato, né? Pois é, inclusive segurança privada, no registro geralmente aparece, viu, Zé Maria? Vigilante patrimonial. Então, a todos os vigilantes, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio. Mota, só para encerrar esse assunto, o desafio do Legislativo na condução desse tema ligado às armas. O desafio é enfrentar a hipocrisia, porque vamos lembrar que todas essas autoridades, né, ministros, secretários, parlamentares que são contra as armas, todos eles são protegidos por seguranças armados. Vocês já pensaram nisso? Vai no Congresso Nacional e veja o que os seguranças lá estão carregando. Se são livros, se são flores. Vai em qualquer poder da República, em qualquer lugar onde tem um político poderoso e vê se não tem, em algum lugar, alguém armado. Então vamos combinar o seguinte: se é para proibir armas, vamos fazer como o Zé disse. Não pode ninguém ter acesso a armas. Nem nós, para proteger as nossas casas, nem eles, para ter seguranças armados protegendo a vida deles. Pois é, inclusive, viu, Mota? Agora, o Zé Maria, não, rapidamente eu vou trazer uma informação e você pode complementar, Zé. Diga.
Essa é o seguinte, eu li um tratado aqui sobre a violência no campo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro se preocupou e tomou uma grande atitude que foi aceita pelo governo atual, de que o porte de armas, ele é em toda a propriedade da fazenda. Antes era restrita à sede, né? É toda a propriedade. Houve um aumento da violência no campo, muito grande. Hoje, poucos moram sozinhos em fazendas. Por moto, as motos deram agilidade muito grande a bandidos, né? Então seria o caso de proibir moto. Inclusive, viu, Zé Maria? Você está falando da motocicleta. No Centro Expandido de Buenos Aires, há uns anos eu fui para lá e havia uma determinação que no Centro Expandido, muita movimentação, né? Os semáforos, quando estão fechados para os carros, eles ficam cheios de veículos. Havia uma determinação que motociclistas, sobretudo aqueles que trabalham com entregas, não poderiam levar garupa. Que acontecia justamente um fenômeno que acontece nas grandes cidades brasileiras, que o garupa acaba assaltando o motorista do veículo, uma determinação justamente para evitar esse tipo de crime. Acho que aqui em São Paulo teve algo nesse sentido, e tinha outra questão também. Quando havia um acidente de moto, numa época aqui em São Paulo, era proibido que outras motos parassem para dar assistência.